E como eu falei nos vídeos anteriores, eu também, das experiências que eu tive com Deus, né? Eu me perguntava, Deus, por que é que fulano de tal tem um carro com som, tem isso, tem aquilo, e eu não posso ter um carro com som? Aí Deus disse para mim assim, o Espírito Santo, né, Deus, ele disse para mim assim, não, essas pessoas aí que tem esses carros que tem som, que tem tudo isso, eles pediram para mim para trabalhar nesses carros, dizendo que ia trabalhar, dizendo que iam fazer isso. E mesmo eu sendo onisciente, onipresente e sabendo de tudo que eles podem fazer isso, eu dou, que é para depois não dizer que eu sou ruim. Para certas pessoas eu dou, porque a gente quer ver o filho da gente bem e tal. Só que a gente, eu sei, né, que ele, o intuito dele é depois de querer fazer isso, mas eu dou. Só, Ricardo, que tudo, muitas coisas as pessoas colocam a culpa em mim. Aí eu fiz, como assim, Deus? Porque coloca a culpa no Senhor. Ele disse, não, porque eu dou, eles pegam, botam um som no carro, começa a raparigar, começa a acabar tudo que eu dou, ir para a festa, fazer isso e aquilo, e depois diz, não, foi Deus que tirou. Só que ele não consegue ver que quem está fazendo com que ele acabe tudo que ele tem é o próprio inimigo, que ele está se vindo ali quando ele faz tudo isso. Porque eu estou dando para você. Só que se você acaba com aquilo que eu lhe dou, eu não vou lhe dar mais. Você pode até tentar. Por isso que tem muita gente que às vezes tem as coisas e morre sem conseguir de novo, porque eu não dou mais. Porque quando eu dei, aquela pessoa não valorizou tal. E eu dizia, por que o senhor não me dá um carro? Ele disse, não vou lhe dar um carro agora porque tudo tem sua hora tal. Aí ele ficou, falou. Aí quando foi depois, ele também me contou de experiências, né? Assim, ele disse, seu carro vai chegar na hora certa, no dia certo e quando você estiver preparado. Aí tá certo, beleza. Aí eu conversando com a minha esposa, né? Porque a gente também conhece de lei de atração, de tudo. A gente desenhou a casa da gente todinha do jeito que a gente queria e depois conseguimos. Do jeito que Deus, do jeito que a gente quis, Deus fez. Então, outro dia, eu escutei a voz do Espírito Santo quando disse assim, vocês querem que carro? Diga aí. Aí eu disse, não, Deus, eu não ligo muito com carro não, quero um palhozinho mesmo, pra mim tá tudo filé, sendo um palhozinho novinho, tal, assim, assado, com pouca quilometragem rodada, então Deus foi lá e eu disse pra ela também, tu quer que carro, Paulinho? Ela tava com o mesmo pensamento meu, disse, pode ser um palhozinho também e tal. A gente ficou orando, né, pedindo a Deus, buscando, e quando foi depois, eu buscando na LX, apareceu um palio pra gente, preto, do jeito que a gente queria, pouca quilometragem, novo e tal. E de repente, de uma hora para outra, Deus faz uma coisa que o dinheiro brotou, assim, na conta da gente, através de Ana Paula também, né, dos esforços da gente. Então, o dinheiro foi lá e brotou. E parece ser uma coisa incrível. O dinheiro foi a quantia certinha, bem dizer, do carro na época. Então, assim, você fica sem entender como é que acontece, né? O carro tava lá, não. Só que por motivo de eu estar desviado, assim, a gente tava desviado, né, tal. Aí quando foi depois, a gente fica com aqueles pensamentos de homem, né? De fazer besteiras com o carro, de fazer isso e aquilo. Aí quando pensar que não, Deus tinha muito tempo que não falava comigo, né? De novo. Só que depois eu escutei a voz de Deus quando eu estava com esses pensamentos assim, ele disse, ó Ricardo, eu quero lhe falar uma coisa. Eu digo, pode dizer, meu Deus, que eu já sei quando é a voz dele. Eu digo, pode dizer, meu Deus. Ele disse, esse carro que eu lhe dei, se você colocar uma mulher dentro dele que não seja sua mulher, sua mãe, parente seu, e for para fazer coisas erradas, na mesma velocidade que eu lhe dei esse carro para vocês, a gente toma. Aí nisso, cara, eu fiquei todo arrepiado. Eu digo, putz, a gente tem o pensamento da gente, né? E Deus tem o dele. Então ele já disse logo porque ele já sabe do nosso pensamento. Ele disse, na mesma velocidade que eu lhe dei, eu tomo esse carro de você. Aí eu já pensei, assim eu digo, Deus não quer tal. Aí tipo assim, teve outra coisa também que Deus falou, né, comigo. E que eu posso dizer isso daí sem nenhum medo de errar, porque a gente é humano, a gente
é ser humano e Ele sabe de todos os nossos pensamentos. Aí teve outras vezes também que eu estava pensando em fazer besteiras, né? No meio do casamento e Deus pegou e falou comigo também de uma forma muito séria e que até hoje eu fico pensando assim, cara, eu sou um pecador e Deus fala desse jeito comigo, eu não sei por que não. Aí ele chegou e disse assim, você lembra quando você orou para mim e você pediu uma mulher? Aí eu fiz, lembro. Aí ele fez, e você pediu uma mulher como para mim? Aí eu fiz, eu te pedi uma mulher, eu lhe pedi uma mulher compreensiva, uma mulher que fosse para me ajudar, que fosse para a gente trabalhar junto e conquistar, que me entendesse minhas besteiras, minha brincadeira, tudo isso. Aí Deus pegou e falou assim para mim, e eu lhe dei essa mulher, eu disse, deu. Ana Paula é tudo isso. Aí ele pegou e ele fez, tá bom. Então assim, se você não zelar por ela, para vocês ficarem juntos, e você for ficar fazendo besteira, eu vou fazer com que ela saia da sua vida e você vai ficar só. Então, assim, quando ele me disse aquilo, aí aquela coisa que você diz assim, ah, não, eu não ligo com, às vezes, um casamento com uma coisa ou outra, você já começa a repensar tudo aquilo que você pensa de besteira ou de fazer besteira e você já não quer fazer aquelas besteiras, entendeu? Então eu digo assim, eu estou dizendo isso porque isso o Espírito Santo fala comigo e eu sei escutar ele. Agora, imagina aí a pessoa quando não tem esse discernimento do Espírito Santo. Só que do mesmo jeito que eu escuto a voz do Espírito Santo, aí também tem uma voz que fica ali tentando a você fazer coisas erradas. Tipo assim, fica dizendo, pega o carro, pô, pega fulano, pega cicrano, faz tal coisa. Ou então fica dizendo, não, faz isso, faz aquilo de errado. Volta a beber, pô, vá ali, bebe. Isso daí é besteira, é só um copozinho só de cerveja, isso aí não vai matar ninguém não, entendeu? Essas coisas assim que eu quero passar para vocês. E depois eu vou fazer outro vídeo explicando como é a voz do Espírito Santo, que ele, para vocês mais ou menos entender.